Nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 12, versos de 16 a 20. Lucas 12, de 16 a 20. Ouçamos a leitura. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Amém. Esse texto nos obriga a fazer algumas perguntas. Esse texto nos chama para algumas respostas também, porque esse cara é um cara muito comum na sociedade. É um cara que planeja, é um cara que organiza, mas as coisas não saíram como planejado. Por mais que ele idealizasse, que ele organizasse, as coisas não saíram do jeito que ele sonhou, porque a vida, ela não obedece a planos. A vida, a gente planeja certo, a gente pensa tudo certo, e tanto no trabalho, quanto no casamento, em várias áreas da nossa vida. A gente planeja e as coisas não saem como a gente imaginava. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi minha força amarrada no teu passo, vi que sem você, no caminho, não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era como o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança, uma mudança muito estranha, muita pureza, muito carinho, muita calma, muita alegria no meu jeito de lidar. Quando a canção se fez mais forte e mais sentida, quando a poesia se fez, folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Às vezes as coisas não saem como a gente quer. A pandemia apareceu aí. A história do poeta, as coisas não saíam como ele imaginava. Eu acho que o peru de Natal, ele acha que está tudo bem, até dezembro. A gente não tem controle, e essa falta de controle das coisas, que de repente podem sair da nossa mão, faz com que gere dentro de nós conflitos. E os conflitos terminam muitas vezes por consumir a nossa alma. A gente fica matutando, e matutar é bom, mas matutar não traz garantias. A gente não pode negar que o cara dessa parábola não seja um cara determinado. Ele é um cara determinado. Mas eu queria dizer para você que determinação não é a mesma coisa que independência. Às vezes, a sua determinação vira independência. É muito interessante lidar com jovens de 30 anos, atender no gabinete de jovens de 30 anos, porque eles têm carreira, eles têm sonhos, eles constroem coisas, e eles falam de construção, e eles entram e saem dos empregos, eles têm projetos arrojados, e da mesma forma que eles sobem coisas, eles desmoronam coisas. Da mesma forma que eles constroem carreiras, quando eles são demitidos, eles se destroem.
Porque na verdade eles me parecem super-heróis. Eles não, nós. Às vezes a gente parece super-herói, mas a gente não é super-herói estilo Superman, não. A gente é super-herói estilo Batman. Absolutamente comum, mas a gente se apoia num cinto de segurança. Um homem comum, que se apoia numa tecnologia aqui e outra ali, que começa a criar coisas em volta de si para garantir a sua segurança e o seu sucesso. Isso acontece com a vida de muita gente, que no afã de controlar e de ter as coisas no lugar, viram Batmans. Lá em casa tem extintor de incêndio. Quantos tem extintor de incêndio dentro da sua casa? Levanta a mão para eu ver. Nenhuma pessoa tem extintor de incêndio. Lá em casa tem extintor de incêndio. Tem 2. E aí, o rapaz estava mexendo lá nas coisas, um moço que toma conta do prédio. Aí, quando ele estava fixando o extintor de incêndio, que não é dos pequenos, o meu é do maior, ele falou à minha filha, que é debochada, falou assim: tá vendo aí, meu pai colocou um extintor de incêndio em casa, mas eu coloquei no lugar discreto para não ser criticado. Aí eu perguntei para ele: mas fala, o nome dele é Nino. Nino, fala para ela, quantos aqui no prédio tem extintor de incêndio? A sua casa? Aí o Nino falou assim: senhor, nenhum. Mas eu acho que o senhor está certo. Eu acho que ele ficou com medo, talvez, não sei. Eu acho que o senhor está certo. Tinha que ter. Batmans se cercam de coisas. Não acho um absurdo ter extintor de incêndio. Eu só quero dizer que a gente não pode se apoiar no nosso cinto de utilidades. A gente não pode acreditar que conseguir as coisas vai garantir que a gente evite as adversidades. A gente ter coisas não faz com que a gente controle as adversidades. O cara dessa parábola, ele diz assim: o que eu quero nessa vida é um dia dizer para minha alma: descansa, alma. Eu vou juntar, eu vou conseguir, vou dar conta, porque um dia eu vou dizer para você, alma, descansa, alma. Mas esse dia não chega. E a gente diz frases ridículas como: se eu tiver saúde, tudo bem. Só quero saúde, o resto a gente não precisa mais de nada nessa vida. E a bem da verdade é que você pode ter saúde e tudo está muito mal. Ou você pode não ter saúde e as coisas estarem bem. Você tem problema de saúde. Verso 20. E teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? O texto conta, você que ouviu a Ana Paula ler, de uma parábola, de um homem, de um homem que fala com ele mesmo, começa a conversar e diz assim: minha alma, eu vou construir, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos bens, eu tenho tanto dinheiro, eu vou construir celeiro, mas meu celeiro já não dá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar meu celeiro, vou criar outros celeiros. Aí Deus pergunta: louco, essa noite pedirão a tua alma. E vem essa pergunta: o que tens? O que por acaso tens e para quem ficará? A gente fica aflito nessa vida, tentando guardar coisas para deixar para Juliane. Trabalha para que a Júlia consiga, para que a Maia consiga ter alguma coisa. A gente se arrebenta, se vira pelo avesso.
Todo mundo sabe que eu já trabalhei em banco. Moisés, eu trabalhei em um banco onde eu fui visitar uma senhora, eu acho que ela tinha uns 80 anos, e ela era a diretora da empresa. E eu achava aquilo meio anacrônico, uma coisa assim, ela tinha que estar em casa. Ó, preconceituoso. Ela tinha que estar em casa. Mas a verdade é que ela tinha um medo muito grande de que a empresa desandasse, porque o filho dela não tinha um coração na empresa. Os anos passaram e ela morreu. E a empresa realmente desandou. E a gente se pergunta, e se eu tivesse a oportunidade de bater papo com ela, eu nunca tive nem intimidade para isso. Eu falaria assim, poxa, quantas coisas você deixou de viver para juntar dinheiro para os filhos, e os filhos não entenderem. A pergunta da parábola é essa: para quem vai ficar? Como se isso justificasse a nossa tomada, a nossa maneira de levar as coisas, a nossa preocupação, que de novo me lembra esse cinto de segurança, esse cinto de utilidade. Preste atenção, a vida não pode se resumir aos nossos filhos. Estamos preocupados em deixar coisa para as pessoas. Devíamos nos preocupar em deixar coisas nas pessoas. A vida, de repente, joga a gente de um lado para o outro, e a gente que correu tanto atrás, se depara com essa palavrinha pequena, hoje. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Hoje. Uma conversa entre o aqui e o ali. Ela me ligou, tarde da noite. Éramos amigos de muitos anos. Ela começa a me falar do relacionamento torto que ela estabelecia com o filho. E ao conversar sobre isso, eu perguntei para ela algumas coisas e fiz ela entender que muitas coisas ela havia destruído com as próprias mãos. E a gente conversando, ela chorou, e a gente falou de novo, e ela chorou de novo. E a gente continuou falando. Aí eu disse para ela assim: não sinta culpa, sinta vontade. Sinta vontade de mudar, vontade de corrigir, vontade de reparar, mas não esqueça de uma palavra. A palavra é hoje. Não adianta sentir culpa. Precisa que a gente sinta vontade. Acabou o tempo. É isso que a parábola está dizendo. Esse é o recado da parábola. Acabou o tempo. Existem contingências. A gente falando sobre a pandemia. A pandemia é uma contingência, Dário. O desemprego que o Marcelo orou, são contingências. Mas existem coisas que estão escondidas dentro dessas letras, desse hoje. É justamente a minha participação, as decisões que eu tomei, os caminhos que eu trilhei, as pessoas, o modo, o lugar, coisas que eu participei, coisas que estiveram o tempo todo aqui, e eu não posso transferir para os outros. Louco, não transfira para os outros. Eu não posso esperar. Quando eu falo de loucura, é loucura a gente pensar que o mundo pode se adaptar a nós. Preste atenção. No fundo, desejamos, esperamos que o mundo se transforme, porque isso é muito menos trabalhoso do que simplesmente que a mudança aconteça em mim, que eu mude. Então, se você entendeu, se o recado bateu, mude hoje.
Mude pelo amor, pelo seu amor a Deus. Mude pelo amor às pessoas. Mude por amor a você. Você já parou para pensar? Isso é uma possibilidade. Hoje pedirão a tua alma. Verso 17. Eu tenho muito, não tenho onde recolher tanta coisa. Derrubarei meus celeiros, edificarei maiores, e ali recolherei as minhas novidades, os meus bens. Muitas vezes, o que chamamos de projeto é ganância. Muitas vezes, o que nós nomeamos como projeto é ganância. Tem muita gente que cobiça mais do que desfruta. Quando o desejo da aquisição fala mais alto do que deveria, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e a mente fica inquieta e a cabeça não para. A vida não é definida pelas coisas que a gente tem, mas pela maneira que a gente amou. A vida não é definida pelas coisas que a gente tem ou não tem, mas pela maneira como a gente passou pela essa vida e amor. Então que Deus preencha meu coração com a sua presença, pois a ganância tem ganhado espaço dentro de mim, mais do que eu gostaria. Porque eu não quero ficar como o cara dessa parábola, que passou e escolheu uma vida e um ritmo de viver, de derrubar celeiros e construir celeiros e ficar na expectativa de ter celeiros. Se você que está me ouvindo está dizendo assim, poxa, ele está falando de um cara que tem grana, eu não tenho grana. A falta da grana angustia tanto e adoece tanto quando ela toma conta e vira o centro da nossa vida. O meu desejo pela aquisição, e se adoece tanto como aquele que tem as coisas e administra de maneira errada, com uma fome insaciável. Aliás, essa fome insaciável, esse apetite ganancioso começou no Éden, se abriu dentro de nós no Éden, e ele está bem aberto. Deus, eu não quero ser insaciável, porque eu preciso descobrir quando basta, para que eu não vire escravo das coisas que eu tenho que dar conta. Eu preciso descansar a mente, preciso descansar a mente, porque no fundo, eu tenho falado demais com a minha mente, eu tenho falado demais comigo mesmo, aflito por construir celeiros. Deixa eu te dizer uma coisa. Pare de dizer que você precisa daquilo que no fundo você apenas quer. A gente, para legitimar a nossa querência, o nosso desejo, a gente nomeia e diz que a gente precisa. Então pare de dizer que você precisa aquilo que na verdade você simplesmente quer, porque isso tem suas raízes na ganância. Que Deus te ajude a entender que não é a hora. Esse tempo, esse time é importante, a gente entender que não é a hora, porque senão eu vou ficar a vida toda inventando coisas, como o cara da parábola, o tempo todo inventando coisas para dar sentido à minha vida. Que Deus me ajude a não confundir o conceito de falta de necessidade com fracasso, porque às vezes eu faço uma confusão, e eu no fundo deveria entender que aquilo ali é falta de necessidade, não fracasso. Eu não ganhei porque não era necessário, e não simplesmente porque eu fracassei, porque eu não conseguia. Chegou a hora da gente parar de olhar apenas para as coisas que faltam. Nós vivemos, está na hora da gente conversar com a nossa alma de verdade.
Deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria o suficiente para você se sentir bem? Você dizer assim, eu estou bem. Desejos não têm fim. Porque desejos, no fundo, não tem a ver com as coisas. Desejos têm a ver com a alma. Isso é uma armadilha que vem desacompanhada da relação com Deus. Esse apetite que faz com que eu entenda que a vida deu certo porque eu tenho os celeiros, porque eu posso contar celeiros. Preste atenção. Quando você abre mão da companhia de Deus, abre mão da companhia de um Deus infinito, você abre um buraco dentro de você infinito. E você passa a viver, a tentar preencher esse buraco, que é infinito, pela falta de um Deus infinito. Aí você tenta compensar com bebida, com droga, com sexo. Você tenta compensar com dinheiro, com compras. O que na verdade é uma dor que denuncia uma falta. A gente tenta preencher uma dor que na verdade é a denúncia de uma falta. Isso se transforma numa carência. E essa carência não tem a ver com as coisas, tem a ver com a alma. Eu acho que quando você olhar para si e olhar para você mesmo, como cara da parábola, e se encontrar com as suas carências, com a sua necessidade de consumo, com a sua frustração de não ser, de viver aquém do que você acha que merece, viver abaixo da altura que você acha que merecia ter. Quando você tiver essa capacidade de analisar a sua carência, de olhar para você mesmo, ao invés de se chatear, ao invés de se deprimir, chame Deus para um café. Chame Deus para um café. Porque o grande lance que está nessa parábola é uma coisa chamada solidão de Deus. Solidão nem sempre é ruim. Às vezes a gente quer a solidão das pessoas. Fala para mim que às vezes você não tem vontade de dizer assim, olha, eu tenho um congresso, vou ter que ficar 2 dias fora, fica com as crianças, toma conta de tudo, toma conta da casa, que eu vou ficar 2 dias fora e você vai para um hotel sozinha, para ver a tua série, para maratonar a tua série toda, sem ninguém chamar teu nome. Sozinha. Depois você vai para a banheira, depois você vai para a cama, você quer dormir, ouvir música. Porque às vezes solidão é um barato bom às vezes. Mas solidão de Deus é absolutamente dolorosa. Preste atenção. Quando a gente tem solidão de Deus, nós damos valor para as coisas erradas. Nós mudamos o foco da vida. Perceba uma coisa. Ele conversa com a alma. Mas a conversa com a alma só fala das coisas da terra. Percebeu isso? Ele conversa com a alma. Mas o papo, Adriel, é só material. Ele chama a alma para a conversa, mas o papo que ele tem com a alma é absolutamente material. Porque isso tem a ver com foco. Porque talvez teus olhos, hoje, estejam mirando as coisas materiais. Porque se eu te perguntar, o que tem te aborrecido? As coisas da terra ou as coisas da alma? Provavelmente, Mateus, sejam as coisas da terra que estejam te aborrecendo. O que tem te entristecido? As coisas da terra ou as coisas da alma? Provavelmente
só as coisas da terra. Conclusão. A solidão, ela nos afeta em muitas áreas. A solidão, ela faz com que algumas áreas da nossa vida fiquem muito truncadas. Queria te dizer uma coisa. No verso 17 você percebe de um cara falando de si para si mesmo. Não sabe o que eu queria sugerir? Você que tem conversado tanto com você mesmo, queria te sugerir uma coisa. Está na hora de transformar essas coisas em oração. Está na hora de transformar esse papo que você tem levado com a sua alma, transformar em oração. Está na hora de chamar Deus para um café. Está na hora, porque quando a solidão de Deus se instala, não fica vazio não, viu? Quando a solidão de Deus se instala, abre-se espaço para muita coisa que não é boa. Mude seus olhos. Deus vai mudar seu coração. Preste atenção. Talvez você esteja levando a vida olhando para o lado errado. Os celeiros desse homem, talvez ele entendesse como fortalezas, mas os celeiros desse homem da parábola eram prisões. Os celeiros desse homem da parábola eram calabouços que fazem uma alma escrava. Profissão, desempenho, opinião, prisões e calabouços. Deus é o abrigo da tua alma. Queria dizer para você que está com a mente cansada, com a cabeça cansada, queria dizer, Deus é o abrigo da tua alma. Os celeiros impediram que esse cara visse tanta coisa, então nem os celeiros, nem a falta de celeiros podem ressecar a tua alma. A grande desgraça não está na falta de grana, a grande desgraça está na falta de Deus, de relação com Deus. Às vezes a dor fala tão alto dentro da gente, tão alto, que a gente para de ouvir a voz de Deus. Às vezes a preocupação fala tão alto, a solidão termina nos levando para lugares que a gente não quer estar. E o estranho, mais esquisito desse texto, é a continuação desse texto. Nós lemos até o 20, mas esse texto continua. Lê a partir do 21 para mim, Ana Paula. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé.
Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Gente, olha isso, presta atenção, presta atenção. A gente está cansado não, a gente já ouviu tantas vezes o sermão sobre olhar a lírio do campo, olhai as aves que ela não junta em celeiros, olhai os lírios porque nem Salomão se vestiu. A gente ouviu tanto desse sermão, porque a gente jamais imaginou que esse sermão também conversava com o louco da parábola. Porque isso está num contexto. Está num contexto de um cara que pensa na vida e pensa em construir a vida a partir de perspectivas erradas. E a resposta à parábola é olhar os lírios do campo. O que a gente nunca imaginou que essa parábola conversava com um louco que disse para ele: essa noite pedirão a tua alma. A gente não imagina que aquilo era uma peça só. Porque o que realmente importa não é o que nós deixamos para as pessoas. O que realmente importa é o que nós deixamos nas pessoas. Não importa o que você vai deixar para o Arthur. O que importa é o que você vai deixar no Arthur. O que realmente importa não é o que nós deixamos para as pessoas, mas nas pessoas. Não adianta se preocupar com a vida das meninas, Dário. Deus cuida delas. Deus cuida delas. Sempre cuidou, sempre cuidará. Você já pensou nisso? Você já ouviu tantas vezes esse texto? Você já parou para pensar? Sabe por que é bom a gente ter um lugar para ir, um culto, uma igreja, um tempo a parar diante da televisão e ouvir um sermão? É porque fica na nossa cabeça a pergunta: você já parou para pensar? Você deve perder esse frisson exigido pela própria vida. Porque Deus, mais uma vez, está chamando você para conversar. Você percebeu na parábola? Ele conversa com a alma. Ele não conversa com Deus. Essa parábola não é uma oração. Ele conversa com a alma, ele conversa com ele mesmo. Mas Deus entra na parábola e conversa com ele. Porque Deus é assim. Mesmo quando a gente está querendo falar de celeiros, Ele chama a gente para tomar um café. Mesmo quando a gente insiste nos nossos cintos de utilidades, a gente monta, bate caverna, Deus nos chama para tomar um café. Você já parou para pensar? Deus dirige a sua vida e te dê uma semana de reflexão, e que você consiga entender que você não precisa viver a solidão de Deus, que você consiga entender que é hora de descansar a cabeça, que é hora de desacelerar os pensamentos e confiar no Deus dos lírios e dos pássaros. Palavra do Senhor.